Pessoal, bem-vindos à nossa 10ª e última aula de Teoria do Conhecimento 1. Sou o professor César e hoje a gente vai falar sobre o debate entre realismo e antirrealismo na teoria do conhecimento. Tá ok? Bom, os tópicos que a gente vai abordar na aula são, em primeiro lugar, uma introdução às noções de realismo e antirrealismo na teoria do conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas noções, o que elas são. A gente já falou um pouquinho sobre isso na nossa, se não me engano, foi na nossa 6ª aula, quando nós falamos sobre Quine, etc. 6ª ou 5ª aula, eu não me recordo ao certo. Vocês podem se lembrar, vocês devem ter as anotações. Eu gostaria de aprofundar essas noções, porque a gente não conseguiu dar o devido aprofundamento a essas noções durante a aula, e elas são noções importantes. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre teorias da verdade. A gente já falou também muito brevemente sobre teorias da verdade, mas sem o devido aprofundamento. E como esse é o curso assim, de teoria do conhecimento, é o primeiro, né, curso de teoria do conhecimento, teoria do conhecimento 1, então é importante que vocês tenham essas noções de maneira muito clara, porque elas são fundamentais para a compreensão da noção de conhecimento humano. Né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre os desafios que são postos, seja pelo realismo, seja pelo antirrealismo, e por fim a gente vai partir de uma certa questão e tentar ver como que o realismo e o antirrealismo oferecem, cada um segundo seus termos, cada um segundo a sua perspectiva, uma resposta a essa questão. Então vamos lá. Vamos primeiro falar sobre realismo e antirrealismo e como acontece, né? Frequentemente nas aulas de filosofia, nós começamos fazendo definições, nós precisamos definir. Filósofos são obcecados por definições. Né? Então, o que é o realismo? O que é o realismo científico? A ideia de que aquelas teorias científicas, quando elas são bem-sucedidas, ou seja, quando elas têm capacidade de explicar o mundo e fazer predições acertadas, nós conseguimos fazer predições de fenômenos ou de eventos que podem vir ou não acontecer, elas descrevem verdades objetivas sobre o mundo. Mesmo quando elas partem de, por exemplo, átomos, elétrons, quarks, assim, entidades que não são observáveis, nós não conseguimos observá-las, apenas os seus efeitos, o realismo científico pressupõe que está descrevendo a própria estrutura da realidade. Mesmo quando elementos dessa descrição não são diretamente observáveis. O pressuposto básico do realismo, no sentido de realidade, é que as teorias científicas, elas descrevem de uma maneira mais ou menos precisa, obviamente, a estrutura da realidade. Ou, se não descrevem a estrutura da realidade, descrevem pelo menos aspectos dessa estrutura da realidade. Há uma certa correspondência, a ideia de uma correspondência entre uma teoria científica e o mundo. Aquela estrutura existente no mundo e responsável pelos fenômenos, de certa forma, não como espelho, mas de certa forma, ela é capturada pela teoria científica. Realismo. Bom, na contramão do realismo, surgiram uma série de pensadores advogando aquilo que nós chamamos de um antirrealismo científico. E o que é o antirrealismo científico? É a ideia de que as teorias científicas, elas não precisam ser necessariamente verdadeiras no sentido de corresponder ao mundo, ou seja, descrever a estrutura do mundo tal como ela é em si mesma. Mas as teorias científicas, elas têm que ser apenas úteis para prever fenômenos
e organizar observações ou fenômenos. Na medida que uma teoria produz boas predições e organiza bem a nossa experiência no mundo, ela é boa. Pouco interessa se ela descreve realmente o mundo como ele é. Assim, o elétron é uma ferramenta útil para fazer predições, para produzir tecnologia, assim, e assim por diante. Pouco interessa se o elétron existe ou não. O importante é que ele funciona. Ou seja, enquanto o realismo realismo científico, pensa a ciência como descrevendo a estrutura da realidade, o antirrealismo científico vai pensar a ciência não bem na chave da descrição da realidade, mas na chave do funcionamento. Ela precisa funcionar. A teoria científica funciona? Tudo bem. Pouco interessa se ela está descrevendo ou não a estrutura da realidade. Isso daí, dizem os antirrealistas, isso é metafísica, não vamos nos preocupar com isso. Ela funciona? Beleza. Se não funciona, precisamos de uma outra teoria. A questão do realismo é a descrição, a correspondência entre a teoria e a estrutura da realidade. A questão do antirrealismo é se a teoria funciona ou não. Caso dos átomos. Então, os átomos, segundo o realismo, mesmo que não sejam diretamente observáveis, eles existem realmente como unidades fundamentais da matéria. O antirrealismo vai dizer, não, o átomo é só uma construção teórica que a gente usa para explicar as propriedades da matéria. Ele, na verdade, nós não nos comprometemos com a sua realidade. Ele é apenas uma ferramenta descritiva, que pode ser mais ou menos eficaz. Enquanto o realismo pressupõe a existência dos objetos da ciência, pressupõe que as teorias científicas descrevem efetivamente a estrutura da realidade, o antirrealismo vai ver as teorias científicas, os seus objetos, como ferramentas que elas podem ser mais ou menos úteis na medida em que funcionam melhor ou pior na predição de fatos e na organização da experiência. Veja que tanto o realismo quanto o antirrealismo, eles não abrem mão da ideia de que uma teoria científica ela tem que ser capaz de predizer fatos e organizar segundo leis gerais, leis naturais, leis da natureza, para ser mais preciso, lei natural é um termo jurídico, né, da história do direito, segundo leis da natureza, a nossa experiência, os fenômenos. Ou seja, esse pressuposto da predição e da organização, segundo leis da natureza do mundo, é compartilhado tanto por realistas quanto por antirrealistas. Não é aí que eles diferem. O antirrealista não vai dizer a ciência não prediz, não. Aí o cara está delirando. Realistas e antirrealistas, eles diferem no seguinte fato: enquanto os realistas julgam que as teorias científicas, de certa forma, elas descrevem a estrutura da realidade, ou a estrutura toda a realidade, ou aspectos dessa estrutura, o antirrealista vai dizer, não, isso não interessa, interessa se as teorias funcionam ou não. É bom lembrar que há duas modalidades de antirrealismo, né? O antirrealismo ele não é uma posição única, mas ele é um conjunto de abordagens que rejeitam a ideia de que a ciência descreveria literalmente o mundo como ele é em si mesmo. Existem duas versões, portanto. Existem outras, né, mas as principais seriam, primeiro, o instrumentalismo e o construtivismo, ou o que é chamado de antirrealismo epistêmico. Nessa exposição que eu fiz do antirrealismo, eu estou adotando, sobretudo, a ideia do instrumentalismo. A ideia do instrumentalismo, do antirrealismo instrumentalista, é a seguinte: as teorias científicas, elas são
nada mais, nada menos do que ferramentas, instrumentos úteis para organizar a nossa experiência e fazer predições. Elas não precisam ser verdadeiras no sentido de corresponderem à estrutura do mundo. Se elas correspondem ou não à estrutura do mundo, isso é irrelevante. O importante é que elas funcionam como instrumentos, como ferramentas. Se a gente puder fazer uma analogia, a analogia é com aquele mapa do metrô. Né? Quem pega metrô com frequência, quem já pegou metrô, enfim, vê aquele mapa, né? Aquele mapinha, né? Estação tal, depois vem a outra, depois vem a outra, depois vem a outra. Claro, aquele mapa é completamente absurdo, porque o metrô não caminha em linha reta, mas ali nós temos uma série de estações dispostas em linha reta. Ou seja, aquele mapa, de certa forma, ele não corresponde perfeitamente à realidade da via do metrô. Inclusive, não tem proporção entre o tempo de uma estação e outra, a distância, etc. Mas ele funciona? Funciona. A gente consegue se orientar? A gente consegue se orientar. Então, tá bom. Essa é a analogia. O antirrealismo instrumentalista, ou instrumental, ele diz isso. São ferramentas. Essas ferramentas funcionam? Beleza. Se elas descrevem ou não, se elas são boas descrições da realidade, isso pode ter até alguma relevância, mas não importa, porque o que importa é que elas funcionam. Tá? A pergunta aqui é, funciona? E não a pergunta, é verdade, no sentido de verdade como representação. A gente já vai ver isso. Tá ok? Bom, além desse antirrealismo instrumentalista, ou instrumental, nós temos aí o antirrealismo construtivista, ou o antirrealismo epistêmico. Aqui eu acho que nós começamos a ter alguns problemas, né? Sobretudo nas versões mais radicais. Porque essa versão parte do seguinte pressuposto, que todos os fatos científicos são construções humanas, né? São dependentes de teorias, linguagens, práticas, que surgem em contextos sociais. Bom, de uma maneira geral, isso é verdade, né? Ninguém vai negar que as teorias científicas elas são produzidas segundo um determinado contexto histórico, institucional, você precisa ter certos laboratórios, universidades, apoio à pesquisa. Sem isso, você não tem a produção de conhecimento. Mas isso é óbvio, isso é uma obviedade. Mas daí se infere que a ciência não é nada mais, nada menos do que uma construção humana, né, e que ela não toca a realidade. E há certos construtivistas que vão dizer que, inclusive, essa questão de predição e etc., elas são irrelevantes. É só uma construção social. Se a gente tiver uma outra construção social, nós vamos ter um outro mundo, um outro conhecimento, é tão legal quanto esse. Né? É como se no seu limite mais radical, né, indo até a radicalidade, é como se um antibiótico ou uma prática supersticiosa tivessem o mesmo valor, são apenas construções sociais. Né? Então, se a superstição curou a doença, ela tem o mesmo valor que o antibiótico. Bom, eu não sei se eu se embarcaria nesse barco, né? Eu acho que é uma canoa meio furada essa. Embora existam alguns construtivistas mais moderados, como Thomas Kuhn. Né? Thomas Kuhn, na verdade, ele não acredita que a ciência seja uma construção social e os fatos sejam frutos de construção social. Não, mas que a ciência ela constitui uma maneira de pensar, de organizar, de se relacionar com o mundo que muda ao longo da história. E essas mudanças, às vezes, são tão radicais que produzem rupturas, mudanças de paradigma, como diz o Thomas Kuhn. Thomas Kuhn vai se servir dessa mudança de paradigma do horizonte medieval, tomista e aristotélico, para o horizonte moderno. Por exemplo, na física do Newton, movimento, quando a gente pensa em movimento, a gente está pensando em deslocamento espacial. Movimentar, né, eu movimentei o celular, significa que eu peguei o celular, ele foi do ponto A
até o ponto B. Houve movimento, deslocamento espacial. Ele vai dizer que quando chegamos na física aristotélica, movimento não é só deslocamento espacial. Quando os aristotélicos diziam que as paixões, as emoções, eram movimentos da alma, eles estão querendo dizer que a alma se desloca, que a alma está no ponto B e vai no ponto A? Quer dizer, está no ponto A e vai para o ponto B? Não, a alma não se move. Motu animi, né? Passio motu animi est. Movimento da alma. Como assim? É porque na física aristotélica e tomista, movimento é transformação. Também transformação espacial. Eu vou do ponto A ao ponto B, mas não é só transformação espacial, qualquer transformação. Por isso se define a emoção como um movimento da alma. Por quê? Porque eu estava calmo, aconteceu algo e eu fiquei agitado, ou fiquei nervoso, fiquei feliz, enfim. Houve uma transformação, uma alteração do estado anímico. Movimento, moto, kinesis, como dizia Aristóteles, né? Kinesis, de onde vem cinético, etc. Kinesis é modificação. O homem nasce, vive, cresce, morre. Movimento. A geração e a corrupção, para Aristóteles, do mundo sublunar. Movimento, transformação, alteração. Ou seja, os conceitos que são utilizados na física medieval tem uma definição diferente dos conceitos da física moderna. Mas o Thomas Kuhn vai além disso, ele vai dizer não é só um conceito, toda a estrutura é diversa. O mundo da física aristotélica não é o mesmo mundo da física newtoniana. São mundos diferentes. A estrutura de conceitos, a estrutura teórica é outra. Por exemplo, no mundo aristotélico, os elementos que compõem o mundo, terra, ar, fogo e água, né? Terra, ar, fogo e água, eles têm tendências naturais. A terra e a água tendem ao centro do mundo. A terra com mais força e a água com um pouco menos de força. O fogo e o ar tendem na direção contrária ao centro do mundo. Por isso que a Terra, agora pensando na Terra como planeta Terra, o nosso mundo, na medida que ele é composto fundamentalmente de terra e água, e o mundo é esférico, significa o quê? Que nós estamos no centro do mundo, porque a Terra está tendendo ao centro do mundo. Por isso que tudo que é de terra, e, por exemplo, o livro aqui, ele é composto do elemento terra, quando eu jogo ele para o alto, ele cai. Por quê? Porque a Terra está indo para o centro do mundo. O centro é aqui. E por que o fogo, quando eu acendo uma vela, a vela sobe? Porque o fogo, ele tende no sentido oposto ao centro do mundo. Então está muito certo o geocentrismo no aristotelismo. Está tudo certo. Porque a Terra tem que estar no meio mesmo do mundo, no centro do mundo. Porque a gente observa isso. São critérios observacionais, é uma teoria e ela funciona. E eu olho, eu percebo as coisas e vejo que está tudo funcionando. Olha, a gente viu na nossa última aula que isso foi posto em xeque pelo conhecimento moderno, pelas teorias físicas modernas. E as teorias físicas modernas elas vão ter que, inclusive, criticar a teoria dos 4 elementos aristotélicos. Por isso que ressurge o atomismo, ali no século XVI e XVII, outras concepções de matéria, o estoicismo, eles retomam a concepção de uma matéria ativa e passiva dos estoicistas, dos estoicos. Por quê? Porque essa concepção aristotélica foi por água abaixo. E é isso que o Thomas Kuhn está querendo dizer para a gente, mudou o paradigma. Então, aquele paradigma que nós compreendíamos o mundo de uma maneira, nós passamos a compreender agora de outra maneira. Então, são incomensuráveis, não são ajustáveis um ao outro. Se você está numa chave aristotélica, o mundo é um mundo. Se você está numa chave newtoniana, o mundo é um outro mundo. Não tem como reduzir um ao outro. Então, nessa medida, há uma ruptura muito radical. Por isso que ele é um construtivista nesse sentido. Cada sistema
científico, ele constitui o mundo de uma maneira. E depois que ele constitui, por exemplo, surge a física newtoniana, aí surge o que ele chama ciência normal. Os cientistas vão apenas comprovando essa teoria, até o momento que essa teoria começa a ter muitas falhas e ela precisa ser substituída por uma outra. Então, quer dizer, Thomas Kuhn é um construtivista, mas um construtivista moderado. Há outros mais radicais, como Bruno Latour, e alguns autores mais recentes, muitos deles nem trabalham na filosofia do conhecimento, e vão dizer, não, isso é construção social. Não sei. Né? Eu não sei, eu ainda acho que um antibiótico é melhor do que, sei lá, uma prática supersticiosa. Ah, toma um chazinho que passa. Não sei, eu não arrisco. Posto isso, para compreender essa diferença entre realismo e antirrealismo, e por que os antirrealistas negam tanto a ideia de verdade? É porque os antirrealistas estão divulgando outras ideias de verdade. Então vamos pensar um pouquinho nas teorias da verdade. Em primeiro lugar, o que é verdade? Né? Quando nós nos confrontamos com essa ideia, ela parece um pouco uma ideia misteriosa. Ai, a verdade, o que será a verdade? Como definir a verdade? Bom, do ponto de vista da teoria do conhecimento e da lógica, a verdade é algo muito tranquilo de ser definido. Né? A verdade é nada mais, nada menos do que uma qualidade, um valor que uma proposição pode assumir. O que é uma proposição? Uma definição leva a outra. Né? O que é uma proposição? Então vamos compreender a proposição para depois a gente poder compreender o que é a verdade. Proposição, basicamente, é uma unidade de sentido. Uma unidade de sentido que fala sobre como o mundo é ou como o mundo está. Ela se enuncia através de uma frase verbal, essa unidade de sentido, mas ela não se confunde com essa frase verbal. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso dizer chove. Chove não descreve o mundo? Chove descreve o mundo. E descreve o mundo por quê? Porque pode ser verdadeira ou falsa. Toda proposição é verdadeira ou falsa, ou seja, toda sentença que descreve o mundo, ela é necessariamente uma proposição. Ou seja, ela é necessariamente verdadeira ou falsa. Se eu busco descrever o mundo com algo que não é nem verdadeiro nem falso, então eu não estou mais descrevendo o mundo. Eu estou, talvez, falando de uma regra para a descrição do mundo, uma formulação, uma hipótese sobre o mundo, mas eu não estou descrevendo o mundo. E por que eu digo que a proposição é uma unidade de sentido e não propriamente a frase? Por que ela é uma unidade de sentido da frase e não a frase? Porque eu posso dizer chove, e é uma proposição, mas eu também posso dizer está chovendo. A frase é diferente, mas a unidade de sentido ela é a mesma, a proposição é a mesma. Eu posso falar it's raining e play. Ou seja, eu posso usar várias línguas para expressar a mesma proposição. Por isso que eu digo que a proposição é uma unidade de sentido. É uma unidade de sentido que se expressa através das línguas. Né? Mas a proposição em si é essa unidade de sentido. Mesmo que ela precise da língua para se expressar, ela não deve ser confundida com a frase, porque a frase pode estar em latim, em francês, em português, em inglês, pode ser a frase chove, pode ser a frase está chovendo. Né? Por exemplo, a proposição está frio hoje. E vocês podem ver que, pelo menos na minha situação, ela é verdadeira. Por quê? Porque eu estou com uma malha de lã, ou seja, se não tivesse frio, eu não estaria com isso. Essa proposição, está frio, portanto, ela tem dois valores, ela pode assumir dois valores. Ou ela é falsa, ou ela é verdadeira. Não há uma terceira possibilidade. Toda proposição, ela pode ser qualificada como verdadeira ou falsa. No caso, está frio hoje é verdadeira, porque está efetivamente frio. Chove. Bom, eu acho que não está chovendo. Eu não sei. A janela está fechada. Pode estar chovendo, pode ser que tenha começado a chover. Antes de iniciar a aula não estava chovendo. Então, a frase chove, nesse momento, agora que eu estou pronunciando, ela pode ser verdadeira ou falsa. Eu preciso verificar se ela é verdadeira ou falsa. Ela pode assumir esses dois valores. Se eu for à janela, abrir a janela e ver que não está chovendo, então não está chovendo é uma proposição verdadeira, porque não está chovendo. Agora,
Se a abrir a janela estiver chovendo, então a proposição não está chovendo é uma proposição falsa. Ou seja, verdade e falsidade são os valores que a proposição assume. Todo o nosso discurso que fala sobre o mundo, ele pode assumir esses dois valores, ou ser verdadeiro ou ser falso. Depende de como nós verificamos a verdade ou falsidade dessa sentença, dessa proposição. Então, assim, a gente vai ter em mente aqui o que é verdade ou falsidade. No sentido lógico, a verdade é nada mais, nada menos do que o valor que uma proposição assume. Essa proposição tem o valor de ser verdadeira. Essa proposição tem o valor de ser falsa. É uma qualidade da proposição. Grosso modo. Tá ok? Verdade é isso, do ponto de vista lógico. Mas aí entra a questão, como nós verificamos essa verdade? Nós sabemos que a gente vai qualificar a proposição de verdadeira ou falsa, mas como a gente verifica? E aí que entra a questão das teorias da verdade. Então, uma das maneiras de verificar é a ideia da teoria da correspondência, que é aquela que o realismo vai adotar. E essa é a teoria mais tradicional, está associada ao Aristóteles e foi utilizada pela filosofia analítica mais clássica, por exemplo, no Tratato Lógico-Filosóficos do Wittgenstein. A tese é o seguinte, é que uma afirmação é verdadeira se e somente se ela corresponde aos fatos do mundo. Por exemplo, eu digo, a água ferve a 100 graus ao nível do mar, é verdadeira, se, de fato, a água ferve a 100 graus Celsius a nível do mar, nessas condições. Veja, a primeira frase aquela está entre aspas, ou seja, se está entre aspas é uma proposição. E a segunda vez que ela aparece, a água ferve a 100 graus Celsius nessas condições, ela está sem aspas, ou seja, ela não está referindo à proposição, ela está referindo ao fato. Então, eu quero dizer o seguinte, a proposição a água ferve a 100 graus Celsius a nível do mar é verdadeira se e somente se, no mundo, a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. É isso. Por isso que o pessoal brinca que essa concepção de verdade como correspondência é simplesmente um tirar as aspas, né? É porque as aspas indicam, isso é uma proposição, você tira as aspas, você está indicando fato. Né? O Aristóteles diz, na sua metafísica, que não é porque eu afirmo que a neve é branca que a neve é branca, mas porque a neve é branca, que quando eu afirmo a neve é branca, com aspas, eu afirmo algo verdadeiro. Ou seja, não é porque eu disse que a neve é branca que a neve é branca no mundo, mas é porque a neve é efetivamente branca, que quando eu afirmo a proposição a neve é branca, essa proposição é verdadeira. Tá ok? Bom, essa daí é a teoria do qual o realismo científico está partindo. A ideia de que as teorias científicas, elas, de certa forma, correspondem em maior ou menor grau à realidade. Bom, além dessas teorias, a gente tem outras duas teorias. A teoria da verdade por coerência, né? Ou a ideia de holismo epistêmico. Nós já falamos dessa teoria quando a gente falou sobre o Quine, né? William Van Orman Quine, esse filósofo norte-americano, e que ele parte da seguinte tese, ele vai dizer, ok, mas o problema dessa teoria da correspondência é que a gente acha que a frase a neve é branca pode ser comparada com o mundo, simplesmente assim, a gente tem a frase e o mundo, e a gente compara, ele vai dizer, não é assim que se faz a comparação. Qualquer frase, qualquer proposição que eu for confrontar com o mundo, ela pressupõe uma teia, uma outra série de proposições, de teorias, de conhecimentos, de crenças. Eu primeiro preciso saber reconhecer o que é a neve. Eu preciso saber o que é branco. Eu preciso saber as propriedades da neve, assim por diante. Ou seja, quando eu vou até o mundo, eu não vou com uma proposição e olho para a proposição, olho para o mundo, olho para a proposição, olho para o mundo e digo, corresponde. Não, eu vou com uma teia, uma rede. O Quine usa a expressão web, né? Uma teia, uma rede de crenças, proposições, teorias, saberes interconectados. Ou seja,
uma proposição, para ela ser verdadeira, ela precisa ser coerente com um sistema de crenças e teorias. Nenhuma justificação de uma crença, nenhuma proposição pode ser compreendida isoladamente. Ela só pode ser compreendida em relação ao sistema de crenças, um sistema de proposições, um sistema de teorias e evidências e assim por diante. Mais ou menos algo que a gente viu que o Thomas Kuhn estava falando, né? Quando nós vamos à realidade, se nós vamos com um sistema de proposições, crenças e teorias aristotélicas, nós temos uma modalidade de compreender o mundo que é diferente do sistema de teorias, proposições e crenças da física newtoniana. Ou seja, não existe um acordo com os fatos baseados na pura observação, como se nós pudéssemos pegar uma proposição e confrontar com o mundo. Toda proposição ela é sempre avaliada dentro de uma rede de crenças e proposições interconectadas. Tá? Verdade como coerência ou holismo epistêmico. Por fim, nós temos a ideia da verdade como êxito prático, que é a ideia do pragmatismo norte-americano, ligada a filósofos como o William James, o Richard Hort, John Dewey. São filósofos pragmatistas norte-americanos. Essa é a ideia que o antirrealismo vai se servir. Que ela parte do seguinte pressuposto: verdade, verdadeiro é aquilo que funciona, é aquilo que resolve o problema ou que orienta bem a ação. A verdade não pode ser absoluta nem eterna, ela é sempre provisória e ela é funcional. É verdadeiro o quê? Aquilo que funciona. Funcionou, é verdadeiro. Por exemplo, proposição: lavar as mãos com sabão reduz o risco de infecções. Ela é considerada verdadeira não é porque ela corresponde ou não à realidade, mas porque ela tem efeitos positivos na prática e efeitos comprovados. Então, por que ela é eficaz? Porque ela tem êxito prático, porque ela leva a garantir a nossa saúde, ela tem resultados práticos, então ela é verdadeira. Ou seja, nós temos uma concepção de que o valor da proposição, o valor que nós vamos atribuir à proposição, a sua qualidade, se é verdadeira ou falsa, depende da correspondência, ou, em segundo lugar, depende da sua coerência, a proposição vai ser verdadeira ou falsa, não com confronto com a realidade, mas segundo a coerência com o sistema de proposições, crenças e teorias, ou a proposição receberá a qualidade verdadeira ou falsa, segundo o seu êxito prático. O realismo tende a se pautar pela verdade como correspondência, mas também, por vezes, há realistas moderados que vão se servir, como o caso do Quine. Né? O Quine não é um antirrealista. Da ideia da verdade como coerência e do holismo epistêmico. E o antirrealismo ele é fundamentalmente, na sua versão instrumental, não na sua versão construtivista, na sua versão instrumental, o antirrealismo está pautado pela ideia da verdade como êxito prático. Funciona? Então é verdadeiro. Não funciona? Não é verdadeiro. Tá ok? Bom, tanto o realismo quanto o antirrealismo, eles têm desafios, eles apresentam desafios para serem validados. Vamos pensar primeiro os desafios do realismo. O realismo, lembrando, pensa que a teoria científica descreve a estrutura do mundo. Um desafio que foi proposto ao realismo foi pelo filósofo norte-americano Larry Laudan. A ideia do argumento pessimista da retratação teórica. O que é a retratação teórica? É o seguinte: antigas teorias, o aristotelismo, a teoria ptolomaica, a própria física newtoniana, quando aplicada a certos aspectos da realidade, elas tiveram que ser modificadas, tiveram que se fazer retratações, substituir teorias que foram abandonadas com o tempo. Ou seja, nós sabemos que as teorias científicas elas não são eternas, elas são abandonadas ao longo da história da humanidade. Ora, se toda teoria foi abandonada em algum momento,
quem vai garantir, pergunta o Larry Laudan, que as nossas teorias atuais não serão futuramente completamente abandonadas e se mostrarão teorias falsas? Aí é um argumento por indução, né? Se toda teoria no passado, mais cedo ou mais tarde, ela se mostrou falsa ou insuficiente, por que as nossas teorias se tornarão eternamente válidas? Ou seja, o que ele está sugerindo é que nós não acessamos o mundo como ele é, nós não temos acesso à estrutura do mundo, mas nós, na ciência, nós produzimos apenas modelos provisoriamente eficazes. Durante um tempo eles são eficazes, depois de um tempo eles perdem a sua eficácia. Bom, esse é o desafio que se propõe ao realismo científico. Um exemplo que é utilizado por vários autores, inclusive pelo Thomas Kuhn, pelo Laudan, é a teoria do flogístico. O flogístico foi uma teoria que foi válida entre o século XVII e o século XVIII, foi muito utilizada, mas ela se mostrou completamente inválida. A teoria do flogístico ela foi desenvolvida por um físico do século XVII chamado Georg Ernst Stahl. Ele afirma que o flogístico está presente em todas as substâncias do mundo, todas as substâncias combustíveis, ou seja, aquelas que podem pegar fogo. Ele constitui uma matéria que está presente nessas substâncias e que quando o corpo entra em combustão, essa matéria é liberada no ar. E assim se explica a combustão. Ora, o que acontece é que a partir do século XVII, XVIII, a gente começou a ter evoluções da química. Lavoisier já começa a colocar em xeque essa teoria do flogístico. E, finalmente, o inglês Joseph Priestley, quando ele descobre a existência do oxigênio, e ele descobre por acaso, essa teoria do flogístico cai por terra. Ou seja, uma teoria que durante algum tempo explicou um certo fato, a combustão, ela cai por terra, e cai por terra porque você descobre que existe uma coisa que não se sabia antes, que era o oxigênio. Então, como nós podemos julgar que as teorias que hoje nós sabemos durarão eternamente? Pode ser que amanhã elas sejam todas elas abandonadas. Bom, esse é um desafio ao realismo. Nós temos agora também um desafio ao antirrealismo, obviamente, que é o argumento do milagre proposto por um filósofo norte-americano chamado Hilary Putnam. Ele vai dizer, bom, a única explicação, se a gente pressupor o antirrealismo, então a única explicação, quer dizer, se a gente pressupor que nós não temos acesso de nenhuma forma a uma estrutura da realidade, que o mundo científico é mera construção, ou mero instrumento, então seria um milagre que as teorias científicas elas consigam predizer fatos, produzir inovações tecnológicas, obter controle sobre o mundo. Ou seja, o sucesso da ciência, sobretudo da ciência contemporânea, seria um milagre. Seria fruto do acaso. Ou seja, se as teorias científicas são só instrumentos úteis, por que elas acertam com tanta precisão a predição de eventos que nunca foram vistos diretamente? Por que diversas predições batem com a experiência frequentemente? E mais, por que nós conseguimos realizações práticas da ciência? Enviar satélites para o espaço, sequenciar o DNA, prever eclipses com séculos de antecedência. Seria só acaso? Sorte? Se a ciência não descrevesse nada da estrutura do mundo, isso não seria possível, diz o Hilary Putnam. Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte: a gente precisa de uma explicação mais robusta para o fato de uma teoria funcionar do que simplesmente dizer, ela funciona. Ok, ela funciona, mas por quê? Não basta dizer, funciona, legal, mas por quê? Se as teorias não tocam, de certa forma, a realidade, mesmo que de maneira imperfeita, veja, ele não está querendo dizer que a teoria seja um espelho da realidade. Mas, de certa forma, ela toca, ela resvala na estrutura do real. Aqui nós temos uma foto do Putin e aqui a foto de uma explosão nuclear. Se a teoria atômica fosse um mero construto social,
Se a teoria atômica fosse só um instrumento, como que nós conseguiríamos produzir armas nucleares? Veja a eficácia da ciência. E uma eficácia que eu trago aqui a questão da arma nuclear, porque é uma eficácia catastrófica. Né? Bom, a ideia de predição científica, né, que eu falei tantas vezes, ela consiste nessa capacidade que uma teoria, um modelo científico tem de predizer de maneira correta eventos futuros. Mas não é que ela prediz assim, do acaso. Não, ela prediz eventos futuros a partir de leis e regularidades naturais. O mundo, a estrutura do mundo segue tal lei. A estrutura do mundo funciona regularmente de tal forma. Logo, se isso funciona assim no tempo A, isso funcionará assim também no tempo B, no tempo C, e nós conseguimos predizer fatos. E predizendo fatos, nós conseguimos validar, explicar teorias. Por exemplo, caso de predição extremamente eficaz, a tabela periódica. A tabela periódica que nós estudamos no ensino médio, com os elementos químicos, proposta pelo Dmitry Mendeleev, ali nessa passagem do 19 para o século 20. O que ele faz? Ele vai organizar os elementos químicos, todos os elementos químicos, segundo suas massas atômicas e propriedades químicas. Ok. Para que essa tabela funcionasse, ele teve que predizer que alguns elementos existiam, mas ainda não tinham sido descobertos. Por exemplo, germânio, escândio. E efetivamente, esses elementos foram descobertos depois, confirmando as predições dele, ou as suas previsões. Ou seja, se a tabela periódica ela não tivesse nenhuma relação com a estrutura da realidade, essas predições não seriam possíveis. O desenvolvimento da química até hoje teria refutado a tabela periódica. E não é o caso. Parece que Mendeleev, esse químico russo, tocou em alguma das cordas da realidade, se quiserem utilizar essa metáfora. Né? Ele, de certa forma, atingiu a estrutura da realidade. Quer dizer, que a estrutura da realidade é tal como... Não. A tabela dos elementos químicos é uma formulação humana, uma construção humana, uma representação humana. Mas, de certa forma, ela tem uma certa relação com a estrutura da realidade. Porque senão, toda essa estrutura da tabela periódica não existiria mais. A própria química teria refutado. E não é o caso. Trago aqui uma matéria da revista Exame, após 110 anos, fenômeno raro no espaço confirma teoria de Albert Einstein e impressiona cientistas. O que quer dizer isso? A capacidade de predição, ou seja, as leis e regularidades presentes na teoria do Einstein, de certa forma, esbarraram na realidade, porque elas são confirmadas por fatos que acontecem ou são observados mais de um século depois da sua formulação. E aí? Como fica o antirrealismo? Portanto, para encerrar a aula, eu deixo a seguinte questão: a ciência busca a verdade ou apenas soluções práticas? Bom, se a gente é um realista, a gente vai dizer, não, ela busca e efetivamente alcança a verdade. Ela não é um conjunto de instrumentos úteis. Ela é uma investigação rigorosa sobre a realidade objetiva. Por isso que há um progresso científico. Por isso que nós estamos nos aproximando cada vez mais, segundo penso o realismo, a partir de teorias que vão sendo refinadas, vão sendo substituídas por outras melhores, de uma descrição da estrutura do mundo. O pressuposto dessa resposta é a ideia do realismo científico. Nós descrevemos efetivamente a estrutura do real de uma maneira mais
claro ou menos claro, de uma maneira melhor ou pior, mas estamos tocando nessa estrutura. E a ideia da verdade como correspondência, mas acrescentaria também a verdade no sentido holístico do Quine. Uma outra possibilidade de responder, a ciência busca a verdade ou apenas soluções práticas, é dizer, não, ela não busca a verdade. A ciência busca soluções eficazes, não necessariamente verdadeiras. E aqui nós teríamos a nossa resposta antirrealista. Ou seja, a função da ciência é resolver problemas, organizar fenômenos e produzir tecnologias e modalidades de predição de fatos. Não descrever a realidade íntima, última das coisas. Se ela faz isso, tudo ok. Se funciona, tá bom. E o pressuposto aqui dessa resposta seria um antirrealismo instrumentalista, ou seja, um instrumentalismo e a noção de verdade pragmática, noção de verdade como eficácia. Funciona? Então, ok. Não precisa, se descreve ou não a realidade, isso é irrelevante. Agora, o realismo não, descreve. Veja, quando o realismo fala em descrever a realidade, eu sempre sublinho isso daí. Não é uma imagem do que é a realidade. Não é descrever a realidade tal como ela é, mas é tocar em aspectos da estrutura do real. E o progresso da ciência seria um refinamento. Nós vamos nos aproximando cada vez mais dessa estrutura da realidade. Como se a estrutura da realidade nós tivéssemos uma aproximação cada vez maior dela. Assim como pensar filósofo como, por exemplo, Karl Popper. Nós nos aproximamos efetivamente da realidade. Já filósofos como Thomas Kuhn talvez digam, não, se houver uma revolução científica muito radical, a realidade passa a ser outra, então nós não estamos nos aproximando. Né? Porque os aristotélicos se aproximavam de uma verdade, de uma realidade, e nós, pós-aristotélicos, nos aproximamos de outra. Podemos dizer que o Thomas Kuhn ele faz uma belíssima descrição da Revolução Científica Moderna, mas talvez, a partir da Revolução Científica Moderna, a ciência tenha assumido outras configurações, inclusive se autonomizou como saber, né? E, portanto, essa descrição do Thomas Kuhn serve para aquele momento, essa passagem do medievo para a modernidade, mas não serve para a ciência contemporânea. Essa é uma possibilidade de interpretar também o Thomas Kuhn. Tá? Pessoal, eu vou ficar por aqui. E eu acho que com isso nós encerramos o nosso curso, propondo para vocês esse confronto, né, entre realismo e antirrealismo. Lembrando que a questão aqui não é qual posição nós assumimos, se nós somos antirrealistas ou realistas, mas conhecer as duas posições. Né? Eu tendo a ter certas ressalvas com o antirrealismo, né? Eu me vejo muito mais como um realista moderado, né? Mas sei lá, mas como eu sou fundamentalmente um cético, pode ser que algum dia eu mude de opinião, né? E eu estou sempre preparado para mudar de opinião, desde que alguém me apresente argumentos que são mais fortes do que aqueles que me levaram a assumir uma determinada posição. Né? Então, assim, eu estou sempre aberto a assumir posições diferentes, porque, enfim, é o que tem acontecido ao longo da minha vida e eu acho que acontece também ao longo da vida de vocês. Nós mudamos, nós, às vezes, assumimos posições porque temos um certo cabedal de conhecimentos, mas não conhecemos um argumento diverso e que às vezes é mais forte do que aquele que nós adquirimos até então. Então, estamos sempre abertos a outras possibilidades. Com isso, eu encerro o curso e espero vê-los em outros cursos da FAVENE, em outras aulas. E agradeço a atenção e agradeço a paciência de vocês de me escutarem, né? Ao longo de todo esse curso. Tchau, pessoal. Até a próxima.